Salve, salve, minha gente queridíssima, que alegria estar aqui com vocês novamente. Como estão os estudos? Não deixem de mandar as dúvidas pela sua mensagem, hein? Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos cuidar da Convenção Internacional em Defesa da Mulher. Também vamos conversar sobre o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, a Comissão da Verdade, que concluiu seu relatório em dezembro de 2014, e muito mais. Então, mantenha o seu caderno aí do lado direito, os canhotos, lógico, no lado esquerdo, o sorriso enfeitando esse rosto bonito, e vamos começar a trabalhar. Me acompanhe aqui. Muito bem, gente, aqui eu separei alguns trechos importantes da Convenção em Defesa da Mulher. Essa convenção, ela é de 1979 e ela é fruto de uma conferência internacional em defesa dos direitos da mulher do México, de 1975. Essa convenção, em 2010, havia sido adotada por 186 estados-partes, estados soberanos e membros da ONU, perdendo apenas para a Convenção da Criança, que no mesmo ano, em 2010, havia sido adotada por 193 estados-partes. Agora, em que pese essa expressiva adesão no âmbito internacional, a Convenção sofreu o maior número de reservas já efetuadas em convenções internacionais. Vários estados soberanos, dentre eles o Egito, afirmaram à época da adesão que a Convenção Internacional estaria demonstrando um grande imperialismo ocidental, trazendo uma igualdade para a mulher nos campos privados que muitas vezes, em muitos países, ela ainda não conquistou. Isso mesmo, pessoal. A falta de democratização do papel da mulher, dos direitos da mulher no espaço privado, ainda é um desafio a ser, não é, enfrentado pelas comunidades internacionais. Venham aqui comigo. Olha só. Aqui eu trago, gente, o decreto 4377 de setembro de 2002, que incorpora essa convenção importantíssima em defesa da mulher. Bem, o artigo 1º traz um conceito que eu acho sempre muito significativo. O que significa discriminação contra a mulher? Bem, a discriminação contra a mulher significará toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil, ou em qualquer outro campo. Vejam bem, pessoal, então a discriminação contra a mulher é aquela compreendida nas mais diversas searas do dia a dia, calcadas pelo fato de ela ser uma mulher, não é? Eu acho que é o que melhor identifica aí, é um conceito amplo de discriminação. Venham comigo? Bem, o artigo 2º diz assim, os estados-partes condenam a discriminação contra a mulher em todas as suas formas e concordam em seguir por todos os meios apropriados e sem dilações uma política destinada a eliminar a discriminação contra a mulher e com tal objetivo se comprometem a, olha aí, consagrar, se ainda não o tiverem feito em suas constituições nacionais ou em outra legislação apropriada,
o princípio da igualdade do homem e da mulher. Prestem bastante atenção. A primeira Constituição brasileira, pessoal, a consagrar o princípio da igualdade entre homens e mulheres foi a Constituição de 1988, quando no artigo 5º, inciso 1º, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos estabelecidos na Constituição. Então, não esqueçam disso. A primeira Constituição brasileira a consagrar essa igualdade entre homens e mulheres, a igualdade prevista na Convenção Internacional, foi a nossa atual Constituição. Então, as conquistas, não é? Com relação ao princípio da igualdade entre homens e mulheres no Brasil, são conquistas recentes. Bem, adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher. Pessoal, prestem atenção. A Convenção em Defesa da Mulher não traz normas específicas de combate da violência contra a mulher, da violência doméstica, que sabemos, não é? Ser um problema mundial e, lógico, o Brasil não fica de fora desse problema. Mas eu anotei aqui que o Comitê da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher adotou uma relevante recomendação geral sobre a matéria, realçando que, preste atenção, a violência doméstica é uma das mais insidiosas formas de violência contra a mulher e prevalece em todas as sociedades. No âmbito das relações familiares, mulheres de todas as idades são vítimas de todas as formas de violência, incluindo o espancamento, o estupro e outras formas de abuso sexual, violência psíquica, que se perpetua muitas vezes por meio da tradição. E a falta de independência econômica ainda faz com que muitas mulheres acabem, não é, permanecendo nessas relações violentas. Então, não esqueçam, a Convenção Internacional em Defesa da Mulher não traz marcas específicas contra a violência doméstica. É claro que a gente pode extrair da interpretação, mas não textos expressos com relação ao tema. Ainda assim, nós temos uma resolução geral trazendo o problema para os estados e, lógico, exigindo compromissos de todos os estados soberanos para coibir essa forma absurda de violência ainda tão presente na nossa civilização. Me acompanhe? Estabelecer a proteção jurídica dos direitos da mulher em uma base de igualdade com o do homem e garantir por meio dos tribunais nacionais e de outras instituições públicas a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação. Gente, preste atenção. No direito pátrio, além de a nossa Constituição estabelecer a importante igualdade entre o homem e a mulher, no capítulo reservado à família, também se dedica à proteção da mulher. A nossa Constituição, pela primeira vez, garantiu a tutela da união estável entre o homem e a mulher, garantiu a tutela da família monoparental formada entre um dos pais e o seu filho, e foram muitos os avanços. O Código Civil de 2002 também prova mudanças significativas no ordenamento jurídico brasileiro em defesa da mulher e por um país mais igualitário com relação aos seus direitos e deveres da mulher. O artigo 7º da nossa Constituição proíbe a discriminação salarial por motivo de sexo, porque, infelizmente, muitas vezes o homem e a mulher exercem exatamente o mesmo ofício, mas a mulher recebe ainda menos do que os rapazes. Gente, foram muitos os avanços, mas ainda são inúmeros os desafios.
Os estados também devem abster-se de incorrer em todo ato ou prática de discriminação contra a mulher, zelar para que as autoridades e instituições atuem em conformidade com essa obrigação. Tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por empresas, por pessoas, adotar todas as medidas adequadas, inclusive de caráter legislativo, para modificar ou derrogar leis, regulamentos, usos e práticas que constituem discriminação contra a mulher. Para vocês terem uma ideia, quando o Brasil aderiu inicialmente a essa convenção, em 1984, gente, o país fez várias reservas, seguindo o mesmo rumo do Egito, de Bangladesh, de outros estados repressores, não defensores dos direitos da mulher. O Brasil fez muitas e significativas reservas. Nós retiramos essas reservas 10 anos depois. No ano de 1994, abandonamos as reservas que não estavam, lógico, mais em conformidade com a nossa Constituição e com a legislação garantista em defesa da mulher. Me acompanhe? Derrogar todas as disposições penais nacionais que constituam discriminação contra a mulher. E aí vem, não é, o artigo 4º, não é, e diz assim: a adoção pelos Estados-partes de medidas especiais de caráter temporário, destinadas a acelerar a igualdade de fato entre homem e mulher, não se considerará discriminação na forma definida nesta convenção, mas de nenhuma maneira implicará como consequência a manutenção de normas desiguais ou separadas. E essas medidas cessarão quando os objetivos de igualdade, da oportunidade e tratamento houverem sido alcançados. Bem, vocês com certeza já escutaram falar, já leram, já conviveram com alguma ação de natureza afirmativa. O que são ações de natureza afirmativa? Turma, são políticas governamentais formadas por atos administrativos ou por leis que visam defender o direito das minorias. E que minorias são essas? Índios, pessoas com deficiência, afrodescendentes, homossexuais, claro, as mulheres, os idosos, grupos que, em razão de características próprias, sofreram e, de certo modo, continuam a sofrer certo preconceito na atualidade. Por isso, há necessidade de ações afirmativas. As ações afirmativas são formadas por vários instrumentos, dentre eles o sistema de cotas, não é, racial para ingresso em universidades públicas, o sistema de cotas para concurso público, tema polêmico, a Convenção Internacional em Defesa das Pessoas com Deficiência, o Estatuto do Índio, a Lei Maria da Penha, são alguns dos instrumentos jurídicos previstos no nosso país para defender esses grupos, essas minorias. Quando o STF decidiu, ao julgar a ADI 4277 sobre a união homoafetiva e a união estável, não é? As relações homoafetivas e a união estável, o STF estava ali dizendo que defendia o direito das minorias, lógico, permitir que as pessoas pudessem expressar o seu afeto e serem protegidas pelo ordenamento jurídico. Essa é uma medida também de ação afirmativa. Agora, vejam só, a ideia é a de que no dia em que a gente atingir um estado civilizatório maduro, essas ações afirmativas, elas não serão mais necessárias. Então, você anote no seu caderno. As ações afirmativas, elas estão pautadas no princípio da temporariedade. Ou seja, pessoal, elas serão necessárias enquanto houver desrespeito social.
no dia em que a gente atingir um estado de amadurecimento democrático e civilizatório, não será mais necessária a adoção de nenhuma medida de ação afirmativa. Eu não sei se a minha geração, se a sua geração, né, se as nossas gerações viverão para ver, né, esse estado civilizatório ideal. Mas é importante que você anote que o princípio da temporariedade norteia as políticas de ação afirmativas. Venham comigo. Olha só, aqui eu coloquei, gente, algumas reservas feitas pelo país em 1984 e que foram, não é, retiradas 10 anos depois, porque, não é, já não estavam mais condizentes com os ideais da nossa atual Constituição. Muito bem, o artigo 15, olha só, os estados concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao direito das pessoas, à liberdade de movimento, à liberdade de escolha, de residência, domicílio. Vocês não esqueçam que até bem pouco tempo as nossas constituições estabeleciam o pátrio poder. No âmbito familiar, o poder não era de ambos, o pai e a mãe, não. O poder era do pai, né? Era a cabeça da família. Hoje, ainda bem, são as cabeças pensantes, não é? E não apenas uma delas. O Código Civil anterior permitia que o homem devolvesse a mulher para a fábrica, não é? A casa dos pais, caso descobrisse, nos 10 dias de contraído matrimônio, que a mulher não era exatamente aquilo que ele pensava que fosse. Né? Se ela já tivesse, né, vivenciado alguma experiência amorosa, ele tinha o direito de devolvê-la à casa dos pais. Né? Até muito pouco tempo atrás, nós tínhamos uma legislação civilista desse quilate. Bem, o artigo 16 diz que os Estados partes adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares. Não, a mulher não tinha a proteção até pouco tempo com relação à união estável, gente. A mulher veio a ser protegida, não é, com relação à união informal, não é, de matrimônio, em 1988. Depois o Código Civil de 2002 contemplou o tema no âmbito infraconstitucional. É muito jovem a história brasileira em defesa da mulher. Aproveitando, vocês não esqueçam que as constituições de 1824 e de 1891 não permitiam que a mulher votasse. A primeira Constituição brasileira a garantir o voto feminino foi a de 1934, porque antes se imaginava que a mulher não tinha capacidade intelectual, né, para se compreender na vida política do Estado. Muito bem, turma, é comum que algumas convenções internacionais importantes tragam o papel de comitês responsáveis pela fiscalização do compromisso firmado pelos Estados no cumprimento do texto principal da Convenção Internacional. É muito comum a existência do comitê. E como eu disse na aula passada, o comitê é um instrumento convencional em defesa dos direitos humanos. É um instrumento de fiscalização, né, que atua com base nos protocolos, nas convenções. Vem aqui comigo, olha só. Aqui eu trago o decreto 4316 de 2002, que promulga o protocolo facultativo, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Vejam bem,
O que o comitê faz, não é? E esse decreto, gente, é o decreto de incorporação do comitê ao direito brasileiro. O Brasil é signatário desse protocolo, portanto, o Comitê em Defesa da Mulher pode receber denúncias de violações aos direitos da mulher contra o nosso país, não é? Bem, o comitê, ele recebe essas denúncias, ele pede relatórios aos estados, faz recomendações, não é um tribunal, mas é uma instância administrativa de fiscalização. Vem aqui comigo, olha só, essas denúncias, esses pedidos devem ser feitos, não é? Por escrito, não se admite o anonimato, não esqueçam disso, não se admite o anonimato, toda petição entregue ao comitê deve ser identificada, lógico, não é? Não se admite litispendência internacional, ou seja, aquela denúncia que foi entregue ao comitê não pode ter sido apresentada perante outros instrumentos de fiscalização do sistema internacional, porque isso acabaria causando um transtorno e trazendo a inefetividade. Imaginem vocês se a mesma denúncia pudesse ser apresentada perante vários instrumentos internacionais distintos. Nós teríamos decisões, recomendações também distintas. E a efetividade que se busca, muitas vezes, com a ação internacional, ficaria frustrada. Bem, eu já comentei com vocês, e agora, como é um momento muito próprio, volto a falar. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu uma petição oferecida por uma organização não governamental em defesa da mulher, em razão do caso Maria da Penha. Maria da Penha é uma cearense que, na década de 80, sofreu 2 tentativas de assassinato pelo seu então marido, né, entre aspas, da época. Em uma situação, ele lhe deu um tiro pelas costas, na outra oportunidade, tentou eletrocutá-la no banheiro, ou seja, né, não era um marido, né, era um inimigo. Gente, o caso foi parar na Justiça do Ceará, mas em razão de tantas demoras no processo penal, ele acabou não sendo preso, e os anos se passaram, e a paz da Maria da Penha não foi recuperada. O caso chegou à Comissão Interamericana, que fez uma série de recomendações para o nosso país, e boa parte dessas recomendações foram cumpridas. Vejam bem, olha só. Parte das recomendações envolvendo o caso Maria da Penha girava em torno de uma indenização que deveria ser paga à vítima, não é? Pelos transtornos causados em razão da demora do fechamento do caso. Além disso, a Comissão Interamericana determinou que o Brasil criasse uma lei em defesa da mulher vítima de violência. Essa lei, todos nós conhecemos, é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 2006. A Comissão Interamericana também recomendou que o Brasil criasse varas especializadas na justiça, nas questões associadas à violência doméstica. No Rio, já existem varas especializadas, não é? Para julgar casos envolvendo a mulher. No sul do país, não é? Muitos tribunais também adotam. Ou seja, varas especializadas para evitar que processo envolvendo a mulher tramite, não é? Em outros casos comuns, questões negociais, comerciais, permitindo que a mulher, que já passou por tanto constrangimento, seja poupada de certa forma. Também a comissão determinou a criação de delegacias especializadas, não é, para questões envolvendo a violência doméstica. E no Rio, em outros lugares,
nós encontramos, não é, essas delegacias especializadas também, mais uma vez, para que quando a mulher for reportar alguma situação em que foi vítima de violência, seja ela da natureza que for, não precise passar por uma delegacia comum, né? Com vários tipos de crimes e ilícitos. Bem, aqui no direito brasileiro, eu já fiz alguns destaques ao longo da exposição, mas o que eu trago aqui para vocês? Olha só. A Lei Maria da Penha, né? A Lei 11.340, de 2006, aqui só uma observação. A Lei Maria da Penha, ela foi aplicada por muitos juízes e tribunais, mas, pasmem, outros tribunais e juízes passaram a dizer que a Lei Maria da Penha violaria o princípio da igualdade, porque ela só se aplicaria à mulher vítima de violência e não ao homem vítima de violência. Hoje o tema é um pouquinho mais mitigado, mas o STF confirmou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha no julgamento da ADC número 19, porque, afinal de contas, não é, se compararmos o número de mulheres vítimas de violência e de homens que sofreram violência doméstica, não é, realmente uma lei em defesa da mulher vítima de violência se justifica muito mais. Venham aqui comigo. Na nossa Constituição, eu citei o artigo 5º, inciso 1º, já havia comentado, não é, com vocês, o artigo 5º, inciso 1º, que fala da igualdade entre os homens e as mulheres, um texto que estreia na nossa atual Constituição. O parágrafo 3º do artigo 226, não é, traz, pela primeira vez na história brasileira também, a consagração da união estável entre o homem e a mulher, que hoje, segundo a orientação do Supremo, já se estendeu para as relações homoafetivas. O parágrafo 4º protege a família monoparental, uma família moderna também. O parágrafo 5º prevê, olha aí que beleza, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Acabou a história do pátrio poder. O parágrafo 8º é uma base importante, não é, de criação, inclusive, da Lei Maria da Penha. É o texto que diz assim: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Gente, os tribunais internacionais, o sistema normativo internacional também tem colaborado muito para a defesa da mulher. Eu fiz alguns registros, não é, que algumas decisões do sistema interamericano acabaram realizando mudanças nos países. Por exemplo, o Código Civil da Guatemala, que foi reformado para trazer mais direitos, não é, equiparados entre o homem e a mulher. Também foi adotada pelo Chile uma lei, não é, para coibir a violência doméstica em território chileno. Aqui no Brasil, a Lei Maria da Penha foi fruto, não é, também de uma atuação internacional. A Corte Interamericana julgou, não faz tanto tempo assim, um caso envolvendo a morte de mulheres, não é, lá no México, no Campo dos Algodões, não é, um caso conhecido como Campo dos Algodões, porque as mulheres foram mortas pelo fato de serem mulheres, não é? O feminicídio, não é? A morte de mulheres foi reconhecida no âmbito internacional também, envolvendo, não é, esse caso mexicano. Bem, minha gente, agora nós vamos, quer dizer, daqui a pouco, né, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre outro assunto. As provas de direitos humanos são provas muito ricas, não é? Trazem várias convenções distintas, temas dos mais variados, e por isso a gente precisa seguir
adiante. No próximo bloco, cuidaremos do incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Já retorno.